Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o IFR2 no intraday. Então, é possível usar o IFR2 no day trade? Eu consigo fazer operações de day trade pelo IFR2? Bom, então é o seguinte, todo mundo que já pesquisou a fundo o IFR2, então Larry Connors nos Estados Unidos, o Stormer aqui no Brasil, que criou vários setups baseados no IFR2, eu já pesquisei o IFR2 profundamente, nós sempre acabamos passando o IFR2 como um setup, um método para operar ações no diário, né? Ações no gráfico diário, no swing trade. Então você faz a entrada geralmente no finalzinho do dia e você aguarda aí uns 2, 3 dias, né? O IFR2, quando ele dá resultado, ele dá um resultado muito rápido, é como se fosse um bote de uma cobra, né? Geralmente é no dia seguinte. Tá? Você entra hoje, amanhã o mercado já abre batendo no teu alvo, né? Geralmente é assim. Eu até tive um aluno que perguntou, que falava assim, bom, como eu não consigo entrar no finalzinho do dia, porque eu estou fazendo outras coisas, eu acabo entrando no dia seguinte. Eu falei para ele, não é o ideal. Por quê? Porque geralmente, quando o IFR2 foi para baixo do nível que você considera ideal para fazer a entrada, né? Geralmente no dia seguinte ele já abre em gap, ele já abre batendo no teu stop, tá? No teu stop gain, né? No teu alvo. Então o ideal é entrar no dia, no final do dia, e aí no dia seguinte você já sai. 2, 3 dias é a média de tempo que você permanece numa operação. Então, é um setup para o swing trade, né? Mas eu tenho vários alunos que vieram perguntar, aqui nos comentários, em outros vídeos e tal, eu posso fazer day trade com IFR2? E mais, eu posso operar contratos futuros? Eu posso operar mini índice, dólar pelo IFR2? Então é assim, como que a gente faz para responder essa pergunta? Só existe um caminho, é você testar. É você pegar o seu setup, ver os parâmetros que você quer saber se ele funciona ou não, ajustar esses parâmetros e fazer uns testes ao longo do passado, né? É claro que os resultados passados não garantem resultados futuros, mas é a única ferramenta que nós temos. A única ferramenta que existe para testar um setup acaba sendo a estatística. A probabilidade é a estatística. Então eu volto no tempo, vejo o que aconteceu e suponho que existe uma tendência de continuar acontecendo assim, né? É claro que nem sempre as coisas se passam dessa forma, né? Existem cisnes negros, existem eventos imprevisíveis no mercado e em qualquer sistema complexo como o mercado, mas ainda assim é uma maneira de você abordar o mercado através da estatística. Então, você pega o setup, você fala assim, bom, eu quero saber se esse setup funciona no mini índice. Pega o mini índice e testa esse setup no mini índice ao longo de um tempo, né? Você pode fazer esse teste automaticamente, né, através de um software que faça backtest, mas você pode fazer no manual também. Pegar, olhar, saiu, deu entrada, ganhei tanto, saiu, deu entrada, ganhei tanto, perdi tanto, e ir somando isso, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz isso. Eu peguei o IFR2 e testei em vários time frames. Então eu testei no time frame de 15 minutos, de 1 hora, de um dia, que eu já tinha testado milhares de vezes, mas eu testei para comparar, e de uma semana, né? Há muito tempo eu já tinha feito esses testes, mas muito por alto, né? E nunca gostei muito dos resultados. Agora eu falei assim, não, deixa eu estudar um pouco com maior precisão, né? Eu ainda considero resultados preliminares, esses que eu vou mostrar para vocês, mas já dá para ter uma ideia se ele funciona ou não. Por que preliminar? Porque eu testei ao longo de um ano. E um ano é pouco para o gráfico diário. Então, para o gráfico de 15 minutos não é pouco. Para o gráfico de 15 minutos seria equivalente a testar 7 anos no gráfico diário. Eu digo em termos do tamanho da amostra de dados que você está testando, né? Então, para o 15 minutos, um ano é bacana, mas para o diário não é. Como nós estamos comparando 15 minutos com o diário, eu acho que o ideal seria testar aí pelo menos 5 anos. Eu pretendo fazer esses testes, mas vocês já vão ter uma ideia de se dá ou não
para operar o IFR2 no diário, no intraday, né, no day trade. Então, tem pessoas que não gostam do swing trade, né? Por quê? Porque você tem gaps de abertura, você dorme no papel, então se sai alguma notícia no final do dia, você é impactado no dia seguinte. Enfim, tem muita gente que não gosta de operar swing trade, prefere o day trade, tem tempo, precisa ter um tempo maior, né? É evidente que você não precisa ficar o dia inteiro no mercado se você for um day trader, né? Você pode estipular um prazo, ficar só na parte da manhã ou só na parte da tarde, ficar durante 2 horas, né? É perfeitamente possível. Mas o mais importante não é nem isso, o mais importante é o perfil do trader. Às vezes ele prefere operar no intraday, né? Outra coisa, a variação do IFR2, né? Então, como vocês devem ter percebido, existem alguns tipos de IFR2, né? IFR é o indicador, 2 é o período que a gente usa, IFR2, e aí você tem maneiras de fazer a entrada e a saída pelo IFR2, né? A que eu testei aqui é uma que eu já apresentei para vocês aqui em vários vídeos, que é a que eu chamo de 10-200, ou seja, IFR2 abaixo de 10, 10 é o nível mínimo do IFR2, então o IFR2 vem caindo, ele passou para baixo de 10, eu faço a compra. Desde que o preço esteja acima da média móvel de 200. Então é uma forma de você evitar entrar em ações, em ativos que estão em franca tendência de baixa, né? Se o preço está abaixo da média móvel de 200, ele está em tendência de baixa e apesar do IFR2 ser um setup que não se importa muito com a tendência, né? O IFR2 é um setup que funciona muito bem em mercados laterais, né? Então, mercado subindo ou descendo não importa muito para ele. Mas, como você está fazendo uma compra, então você quer que o ativo suba. Se ele está em tendência de alta, você vai ter uma probabilidade maior de que ele suba esse ativo do que se ele estiver caindo, né? Isso eu até já validei estatisticamente. Tem alguns vídeos, eu acho que aqui, tem artigos também no site da LS mostrando que se você compra um ativo pelo IFR2 que está subindo, você tem ao longo do tempo um lucro maior do que se você compra um ativo que está caindo, né? Então, a variação, agora voltando na variação, a variação do IFR2 tem algumas. Basicamente, tem 3, tá? Tem o IFR2 chamado de cíclico, criado pelo Stormer. Tem o IFR2 Sniper, que ele criou também, que inclusive eu dou curso sobre esse IFR2 Sniper, e tem o 10-200, que foi uma variação que eu desenvolvi e que eu operei durante muito tempo e tal. Vamos ver então os resultados do IFR2 para o intraday. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Aqui então nós temos os resultados do teste. Setup IFR2, testes de controle de risco em relação a time frame. O período foi de 1 ano, 1/10 de 2015 a 1/10 de 2016. Time frame semanal, diário, 1 hora e 15 minutos. Esses foram os time frames testados. A entrada foi feita no fechamento do pregão ou do candle, se não foi um time frame diário, né? Quando o IFR2 é menor que 10 e o preço de fechamento é maior que a média móvel aritmética de 200 de fechamento. A saída no rompimento da máxima dos 2 últimos períodos. O IFR2 clássico que eu já mostrei para vocês aqui em vários vídeos, né? O controle de risco testado foi testado em relação a uma posição máxima de X% do capital total operacional, né? O capital que você destinou para trades. Sendo que você acabou gerando uma quantidade de posições simultâneas para que você possa usar todo o capital. Então, por exemplo, aqui o controle de risco, né? Controle de risco de 2%, 5%, 10%, 25%, 50% e 100%. Então aqui eu entrei com todo o capital operacional em uma única operação. Aqui eu entrei com metade do capital operacional em cada operação. Então eu pude fazer 2 operações simultâneas. Aqui eu entrei com 25% do capital operacional em cada trade, então eu pude fazer 4 trades simultâneos e assim por diante. Se eu entro com 2% do capital total, eu consigo fazer 50 trades simultâneos. É claro que você nunca faz dessa forma, né, na prática, porque se você está arriscando pouco, você não vai fazer 50 trades. Aqui a gente fez assim, por quê? Para você ter uma quantidade de dados maior, né? Então, conforme você tem 2% só do capital sendo
colocado no teste, os outros 98% do capital não precisam ficar ociosos, né? Então você coloca em outros 48 trades, né? E de modo que você tem uma quantidade de trades maior. Até porque no semanal você tem muito pouco trades em um ano apenas, né? Bom, não usei stop loss para não poluir resultados. Carteira foi essa aqui, foi o índice Brasil Amplo, né? São as 100 ações mais negociadas. Índice LD, que é o lucro, a razão do lucro pelo drawdown, né? Bom, e aí aqui os resultados eles estão separados nesses 4 grupos. O primeiro grupo é o time frame semanal, S, em relação a vários controles de risco. Aqui o time frame diário, o time frame de 1 hora e o time frame de 15 minutos. Né? Quantidade de trades simultâneos e aqui os resultados mesmo. Os trades, a quantidade de trades, como você vê, aumenta a quantidade gigantescamente, né? Quando você diminui o time frame. O lucro, o drawdown e o índice LD. A razão dos dois, ou seja, esse número tem que ser grande. Vamos olhar nos gráficos que fica mais fácil. Então aqui está o gráfico do lucro pelo risco pelo time frame, né? Então aqui os grupos, semanal, diário, horário e 15 minutos. Né? Conforme você aumenta a tua exposição, conforme você entra cada vez mais forte pelo IFR, você tem um retorno maior. O teu lucro acaba sendo maior. Né? Então se você entra com 100% do capital, o teu lucro é esse. Se você entra com 5% do capital, o teu lucro cai. Tá? Evidentemente que nem pelo IFR, nem por nenhum outro método de operar na bolsa, você deve entrar com 100% do capital. Né? Eu recomendo que você entre com 25% do capital no máximo. No máximo não, eu diria que 25% acaba sendo a posição ideal, pelo que eu estudei, tá? Porque se você começa a entrar muito pequeno também, isso não significa que você está correndo menos risco, significa que você está com tão pouco lucro que qualquer drawdown vai acabar te expulsando do mercado. Tá? Então você não pode. É como se você estivesse numa pista, numa rodovia. Se você andar muito devagar, você está correndo um risco maior ainda. Pode vir um caminhão te atropelar. Né? Então tem que ter uma velocidade média aí. 25% me pareceu sempre o tamanho ideal. Mas se você quiser mais aprofundadamente isso, dá uma olhada no vídeo sobre isso. Aqui vamos falar do time frame. Então, o time frame, o que acontece com ele? Você vê de cara que o melhor time frame que apresentou mais lucro foi o horário no 100% aqui, né? Seguido pelo 15 minutos e depois o diário. O lucro menor foi o do semanal. Por quê? Porque você tem muito poucos trades, né? Então acaba não compensando. O drawdown. O drawdown, você teve um drawdown razoavelmente alto no 15 minutos e no semanal. O diário e o horário acabaram sendo os melhores, tá? A quantidade de trades realmente ela aumenta em função da diminuição do time frame, né? Quanto menor o time frame, mais operações você tem. Né? Mas, para ficar mais claro, o que eu fiz? Eu tirei o risco, tá, desse gráfico, então fica mais fácil olhar especificamente o time frame, tá? Ele aqui. Tá? Então aqui o lucro em função do time frame. Como você vê, o melhor lucro em relação ao time frame foi o de 1 hora. O gráfico de 1 hora foi o que apresentou os melhores resultados. Tá? Todos aqui no 100%. E aí você tem mais dados para analisar. Em segundo lugar, você teve o 15 minutos. Então, o horário e o 15 minutos foram os melhores resultados em termos de lucro. Depois você teve o diário e, por fim, o semanal, menor lucro. Porém, você tem que analisar o drawdown também. Então, o drawdown aqui, você vê que no 15 minutos ele foi um drawdown muito alto. Então, apesar de você ter um lucro bom, a tua perda também é grande, né? Então, você tem que ver se compensa essa perda tão alta, né? Para você ver se compensa comparativamente, você usa esses dois números e gera o índice LD. Então, como você vê, o índice LD é pequeno do 15 minutos. Né? Se você levar em consideração o lucro e o drawdown ser muito grande, o índice LD acaba caindo.
né? No caso do horário, não, o drawdown não é tão grande, tá? Ele é quase a metade do outro, tá? Então você tem um índice LD alto. E o horário, e o diário, apesar dele ter um lucro pequeno, como o drawdown dele é o menor de todos, ele ainda assim apresenta um índice LD alto. Então isso confirma o que a gente sempre falou, o EFR2 é ótimo no time frame diário. Tá? Ele é muito bom. Mas ele não é ruim no time frame de 1 hora. Você vê, ele é praticamente igual. Tá? A razão do lucro pelo drawdown é muito semelhante. Tá? O drawdown aumenta, mas o lucro também aumenta. Então é quase proporcional. Então eu acho que o IFR2 ele funciona bem no intraday, no gráfico horário. Tá? Se você começa a reduzir muito, ele começa a sofrer já. Tá? Sofrer não é nem com lucro é bom, mas o drawdown aumenta demais. Bom, como vocês viram, o IFR2 pode ser operado no intraday, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que opera dólar pelo IFR2 no time frame de 1 hora, né? Então, o de 1 hora é realmente, como vocês viram até nos testes, é um dos melhores time frames para o IFR2. O semanal não é bom, pelo menos todos os testes que eu fiz não deu bem. O 1 hora e o 15 minutos são os melhores, né? Proximamente, nos próximos vídeos, eu vou fazer um teste comparando o 15 minutos, o 1 hora e o diário num período maior, pelo menos de 5 anos, para a gente validar mesmo esse resultado tão bom que foi o do gráfico de 1 hora, tá certo? Então fiquem atentos aos próximos vídeos, vai estar bem interessante o conteúdo. Um abraço e até a próxima.